para celebrar a inauguração do novo estúdio da Itatiaia nesta quarta-feira, aqui em Brasília, nós estamos recebendo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para uma entrevista exclusiva com a repórter Edilene Lopes. Bom dia para você, Edilene. Bom dia, Kátia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, é a nossa primeira entrevista exclusiva no estúdio novo da Itatiaia, aqui em Brasília. Presidente, muito obrigada por mais essa entrevista e muito obrigada por ser o primeiro entrevistado da Itatiaia nessa nova fase. Uma satisfação, Edilene Lopes, quero cumprimentá-la, a todos que estão conosco na Rádio Itatiaia, saudar os 73 anos da Rádio Itatiaia e o novo estúdio em Brasília. A gente é que agradece, muita satisfação em tê-lo aqui. O senhor assume a presidência da República a partir da próxima quinta-feira, já que o presidente Lula vai para o velório e enterro do Papa Francisco. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os próximos dias, até quando vai ser esse momento, e queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a morte do Papa Francisco e o que uma nova escolha significa para a Igreja Católica e para a geopolítica mundial. Olha, Edilene, o presidente Lula deve ir com a Janja, sua esposa, o presidente do Congresso Nacional, o nosso senador Alcolumbre, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. O presidente Lula tem uma ligação afetiva com o Papa Francisco, tanto é que a primeira visita que ele fez quando assumiu a presidência da República foi ir a Roma, estar com o Papa. Depois esteve novamente no ano seguinte, quando o Papa pela primeira vez foi ao G7, na Itália. Então, uma relação muito próxima. Eu vejo o Papa Francisco como um Papa contemporâneo, um Papa do nosso tempo, abordando a questão climática. Sua encíclica Laudato Si trata do dever de todos nós com a casa comum, com o meio ambiente, com o planeta Terra, abordando a questão da justiça social, grande desafio do nosso tempo, né? Onde sobra dinheiro, mas aumenta a desigualdade de renda, abordando a questão das guerras, a promoção da paz e um homem da humildade, né? Da simplicidade, que cativava a todos, né? Pela maneira humilde, simples, homem do diálogo inclusive interreligioso com as demais religiões. Então, eu diria que o Papa Francisco é dos exemplos, dos bons exemplos. Qual que é a expectativa em relação à escolha de um novo Papa? Nós temos já no velório do Papa Francisco a presença de vários líderes, muitos deles com posições antagônicas. Por exemplo, temos o presidente Lula, o presidente Donald Trump. O senhor acha que ocorrerão reuniões bilaterais por lá e a escolha do novo Papa, ela altera como a dinâmica política do mundo e a relação entre as lideranças? Olha, a escolha do Papa é feita pelos cardeais, né, no conclave, não leva em consideração questões políticas nossas mundanas, né, mas os dogmas e as questões maiores da Igreja. Eu diria até que o Papa Francisco tornou a Igreja ainda maior. E eu rogo a Deus para que cubra de luzes, de bênção os cardeais, para que escolham o Papa, independentemente do nome, que dê continuidade, que prossiga, né, nessa missão, primeira espiritual, de levar a palavra de Jesus, de levar os ensinamentos, né, o amor ao próximo, né, o amor ao próximo, e de outro lado, como líder mundial, também contribuir para a paz no mundo, contribuir para a questão climática, contribuir para a questão da luta contra as desigualdades, a atenção para os que sofrem mais, os doentes, né, as pessoas que têm dificuldade, enfim. Eu acho que é o amor ao próximo, né? Aliás, o primeiro mandamento da Igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é amar ao próximo. Aproveitando que estamos no cenário internacional, essa guerra tarifária imposta por Donald Trump agora também muda um pouco as relações internacionais de alguma forma. A partir do que está acontecendo neste momento, qual que o senhor acha que é o próximo passo? Como é que deve ser o comportamento do Brasil e como é que isso afeta a relação comercial do Brasil com a China, por exemplo, que já é um grande parceiro?
Olha, Edilene, o Brasil tem uma característica que é não ter litígio com ninguém. O Brasil é o promotor da paz e do diálogo. Então, o maior parceiro comercial do Brasil é a China, é quem mais compra produtos brasileiros, é o maior parceiro comercial, e os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Então, o caminho do Brasil é o diálogo com os dois e aprofundar as relações com os dois. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um problema. Ele tem um enorme déficit comercial no mundo, mas com o Brasil tem superávit comercial. Ele mais exporta para nós do que nós para os Estados Unidos. Aliás, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para o Brasil, 8 não pagam imposto. A alíquota é zero. Então, na realidade, o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Aliás, nós ficamos na menor tarifa. Lá no começo, quando teve tarifas distintas, a menor tarifa foi para o Brasil. O caminho que o presidente Lula destaca bem. O Brasil defende o multilateralismo e o livre comércio. O livre comércio, quem ganha é o povo. Eu sou mais competitivo num setor, vendo para você. Você é mais competitiva no outro setor, vende para mim. Ganha o conjunto da sociedade. Investimento, emprego, renda, combate à inflação. Então, a nossa postura é de diálogo. Isso que nós tivemos com o presidente do USTR, o Howard Lutnick, e com o embaixador Grier. Sempre o diálogo e abrir oportunidades. Nós precisamos abrir novas oportunidades. O Brasil está crescendo, a economia cresceu no passado 3,4% e a indústria cresceu 3,8%, a indústria de transformação. Agora, as negociações elas não caminham para uma readoção de um sistema de cotas. O que o senhor acha que é a saída? É a ampliação da lista de exceções? Como é que deve ser isso? Olha, tem várias alternativas, né? O que nós estamos dialogando é mostrando que, na realidade, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Nós temos uma relação diplomática de 200 anos, esse ano comemora 200 anos, 4.000 empresas estadunidenses aqui no Brasil e muitas oportunidades de complementariedade econômica. Você pega o caso do aço. Nós somos o terceiro comprador do aço siderúrgico, do carvão siderúrgico dos Estados Unidos. Fazemos o semi-elaborado e exportamos para os Estados Unidos. E eles fazem o elaborado. Então, você tem uma cadeia com complementariedade econômica. Então, essa vai ser a conversa e o diálogo que já está ocorrendo. E quando que o senhor acha que a gente tem uma novidade, um próximo passo? Olha, não se pode falar em data, mas eu acredito que não vai demorar. Agora, o senhor esteve recentemente em Minas Gerais, em agendas relacionadas à indústria. Qual que é a principal aposta do senhor como ministro da Indústria nos setores do Brasil, inclusive pensando na exportação e nessa redistribuição, talvez, nas relações comerciais internacionais? Olha, a indústria brasileira cresceu ano passado, Edilene, acima do PIB. Ela impulsionou o PIB. O PIB cresceu 3,4%, a indústria de transformação 3,8%. Recebia 3 semanas atrás o presidente da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E estive com o presidente Lula agora na última viagem em Montes Claros. Então, citando a indústria farmacêutica, o complexo industrial da saúde vai crescer. A Novo Nordisk tem um investimento recorde em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Estive também em Minas Gerais, na Boston Scientific, que faz válvula aórtica. Então, eu acho que vai ter muito crescimento da indústria do complexo da saúde, da agroindústria, porque se nós somos campeões da agricultura e pecuária, esse ano deve crescer quase 10% a safra, porque o clima está bom, né? Isso vai ajudar a derrubar a inflação, preço de comida. A agroindústria deve crescer muito. A indústria de transformação toda, a indústria automotiva, em Minas tem um polo importante. O mundo cresceu 2%, a indústria de automóveis, de veículos. O Brasil cresceu 9,7% a indústria automotiva. Ontem mesmo estive na Automec, em São Paulo, e é impressionante a força, né, da cadeia toda da indústria automotiva. O Mover
programa relacionado a combustível verde foi regulamentado essa semana. Eu queria que o senhor falasse sobre essa próxima etapa agora e depois disso o que acontece e como é que isso muda o cenário atual. Olha, o Mover Mobilidade Verde, ele foi o responsável por investimentos de 130 bilhões na indústria automotiva no Brasil, já confirmados, né? Todas as indústrias, praticamente, Stellantis, Nissan, Toyota, Volkswagen, General Motors, todas Hyundai, estão investindo no Brasil. O Mover traz um crédito financeiro de 3,8 bilhões esse ano. O ano que vem será 3,9 bilhões, como incentivo à indústria, para nós termos veículos com mais eficiência energética, com menos combustível, ele impulsionar mais o veículo, então você faz economia para o consumidor, ele vai economizar dinheiro, vai economizar combustível, eficiência energética e meio ambiente, despolui. E segurança automotiva, você ter veículos que têm menos acidente, você tem mais tecnologia, especialmente veículos pesados. Veja que a terceira causa de morte no Brasil não é doença. A primeira é coração e grandes vasos, a segunda é câncer, a terceira é causa externa, não é doença. E causa externa, a principal em muitos estados é acidente rodoviário. Presidente, o senhor assume a presidência da República a partir da quinta-feira, embora Hugo Mota e Davi Alcolumbre também devam estar na missão com o presidente Lula. Um assunto quente no Brasil nos últimos tempos tem sido o projeto da anistia. Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso? O senhor acha que de fato se estende a Jair Bolsonaro? O senhor acha que vai caminhar no Congresso, que vai ser alterado? Dilene Lopes, esse é um tema do Poder Judiciário, né? E os poderes são independentes, né? O Judiciário, o Legislativo e o Executivo, e devem ser também harmônicos, mas eles são independentes. Eu não sou jurista, eu sou médico, mas acho estranho você dar anistia por antecipação. Geralmente você tem um julgamento, se alguém é condenado, cabe uma anistia ou não. Agora, você fazê-lo por antecipação, mas enfim, vamos deixar que esse é o assunto do Judiciário. Para 2026, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos fala, que trabalha com a possibilidade de reversão da inelegibilidade dele. Como é que o senhor vê o cenário de 2026? O senhor acha que a chapa do senhor com o presidente Lula pode ser reeditada? E tem alguma chance de o senhor ser candidato pelo PSB ao governo do estado em São Paulo, como se tem falado? Olha, Edilene, primeiro em relação ao ex-presidente, eu não tenho nenhuma preocupação. Ele era o presidente da República. Estava no exercício do cargo, gastou 3% do PIB para se reeleger e perdeu a eleição, imagine fora do governo. O candidato natural à presidência da República é o presidente Lula. O candidato natural a prefeito, na reeleição, é o prefeito. A governador é o governador, quando pode. A presidente é o presidente, é o candidato natural. O Brasil melhorou, o PIB cresceu, tivemos um PIB recorde o ano passado, o desemprego caiu, a massa salarial subiu, venda de fogão, geladeira, cresceu mais de 20%. A população está mais empregada e o salário subiu. A saúde melhorou, saímos daquele negacionismo, né, para a promoção do SUS. A educação melhorou, creche, pré-escola, escola de tempo integral. Então, eu diria que nós tivemos um avanço aí. Em relação à chapa, é cedo ainda, mas eu quero dizer que estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. O presidente, além da vice-presidência, me deu a oportunidade do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Eu gosto de trabalhar e o nosso país é fascinante, né? E o senhor acha que existe a possibilidade, caso essa chapa não seja repetida, de o senhor ser candidato ao governo do estado de São Paulo? E também acredita que Tarcísio de Freitas seja o candidato com mais potencial na direita ou não? Edilene Lopes diz que tem dois ansiosos na vida, os políticos e os jornalistas, né? Tudo tem seu tempo, é lá na frente, né? Vamos fazer bem feito o que nós estamos fazendo hoje, isso é que é importante. Mas o presidente Lula é o candidato natural e favorito. E tenho convicção de que nós vamos ter aí um bom ano esse ano, porque o ano passado nós sofremos muito com a seca e o calor.
Isso derrubou a safra agrícola. Esse ano nós deveremos ter uma safra recorde, porque o clima está ajudando muito. E o Brasil virou o país da estabilidade e da previsibilidade. Por isso, tanto investimento aqui no nosso país. Caso, num arranjo com o presidente Lula, ele queira que o senhor dispute São Paulo, por exemplo, considerando que o senhor é o nome mais competitivo, o senhor pensa nessa possibilidade? O senhor está na mesa ou não? Olha, eu já fui governador de São Paulo, Dilene, 4 vezes. E estou trabalhando e apaixonado aqui pelo que eu faço. A indústria ela é fundamental porque ela agrega valor, ela está na ponta, na vanguarda da inovação tecnológica, paga salários melhores, e o Brasil tem uma riqueza impressionante. É o 5º maior país do mundo em extensão territorial, 7ª maior população do mundo, 19ª economia do mundo, PIB, recursos naturais, veja Minas Gerais, minério, no litoral, petróleo, gás, nióbio, lítio, níquel, ouro, agricultura mais competitiva. Então o Brasil é o grande protagonista dos tempos de hoje. Segurança alimentar, segurança energética e combate à mudança climática. Aliás, por isso teremos no Brasil a COP30 no final do ano. E qual vai ser o grande mote da COP30? O que o Brasil pretende dar de mensagem ao mundo? E o que vai ficar para o Brasil depois desse evento que é tão aguardado? Olha, primeiro o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. Não é a maior floresta do mundo, é a segunda, porque a primeira é na Rússia. Mas é muito fria, né? Parte gelada. A maior floresta tropical do mundo é o Brasil. Aliás, é fácil de guardar. BIC, as 3 florestas tropicais que vão segurar a questão climática. Brasil, B. I, Indonésia, maior floresta tropical da Ásia, e C, o Congo, maior floresta tropical da África. Então, é desmatamento ilegal zero. Veja que nós estávamos tendo um desmatamento na Amazônia absurdo, e essa é a maior causa de emissão de gás de efeito estufa. 1 hectare derrubado e queimado emite 300 toneladas de carbono. Então, combate ao desmatamento, recompor as florestas com o Fundo do Clima, e há um compromisso do governo de recompor parte da floresta que foi devastada, evitar o desmatamento e políticas públicas. Por exemplo, qual país do mundo tem 27% de etanol na gasolina? Ninguém, só o Brasil. E pode ir para 30%. E o etanol está mais barato que a gasolina. Qual país do mundo tem 14% de bio no diesel? Qual país do mundo vai poder fazer o SAF, trocar o querosene do avião pelo Sustainable Aviation Fuel, o SAF? Brasil, Estados Unidos e Índia. Então, o Brasil é o grande protagonista. O que a gente espera da COP30? A ministra Marina Silva falou bem, não é uma festa, não é festa, é trabalho, é luta, é evitar o aquecimento global, que compromete a vida das pessoas, compromete a saúde pública, compromete a agricultura, compromete a economia. Então, o Brasil é protagonista do combate às mudanças climáticas e, por isso, a COP30 aqui no Brasil. E essa tem que ser um trabalho planetário, todo mundo ajudar, né? Cumprir o Acordo de Paris e cada um reduzir a sua emissão de efeito estufa, seja melhorando a qualidade do combustível, seja preservando as florestas, seja substituindo energia fóssil por energia renovável. Veja que maravilha, energia solar e energia eólica. Não polui, é renovável e hoje é a mais barata. A mais barata energia hoje no Brasil, 1/4 a menos que a energia nuclear, é a energia solar e a energia eólica. Precisamos fabricar os equipamentos que ainda não fabricamos, boa parte já o fazemos, aqui no Brasil. Presidente, a Kátia Pereira perguntou como o governo recebeu a recusa do deputado Pedro Lucas do União Brasil em relação a receber o Ministério das Comunicações, a assumir essa pasta, e se vai continuar com o União Brasil, o Ministério das Comunicações. Olha, Kátia, o deputado Pedro Lucas, nós respeitamos
a sua decisão, uma decisão de foro íntimo. Ele tomou essa decisão em razão de defender o próprio governo. Ele contribui com o governo, trabalha em favor do governo e pelo Brasil. É o líder do União Brasil, recebeu o convite para integrar o ministério e entendeu que era melhor se manter na liderança do partido, ajudando o país e ajudando o governo também. Os partidos não são unânimes, a maioria deles. E ele defende o apoio ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula, nós respeitamos. União Brasil já faz parte do governo, ele tem outros ministérios no governo e caberá ao presidente decidir agora quem vai convidar. Presidente, o senhor acha que essa recusa foi um desprestígio, um constrangimento para o governo federal ou não? Não, entendo que não. Foi uma decisão de foro íntimo do deputado Pedro Lucas, quem eu tenho enorme respeito, e uma decisão até para ajudar o governo, porque ele entendeu que ele poderia contribuir mais se mantendo na liderança do União Brasil na Câmara Federal. Com a União não ficando com essa pasta, o senhor acha que ela pode acabar sendo destinada ou oferecida a outro partido e a União acabe sendo compensado no governo ou não? Isso não está decidido, Edilene, vamos aguardar um pouco. Júnior Moreira diz que esse tarifaço de Donald Trump tem como objetivo a reindustrialização dos Estados Unidos, mas afirmou que o Brasil nos últimos anos tem sido marcado como um país do agro. Ele perguntou se o Brasil está fadado a ser um país do agro ou se não, vai haver um outro movimento, uma reindustrialização. Olha, Júnior Moreira, nós temos um agro forte. O Brasil é hoje o grande celeiro do mundo, campeão da exportação de proteína animal, proteína vegetal. Isso ajuda a industrialização, é a agroindústria. Eu fui ao Paraná no final do ano passado inaugurar lá uma fábrica de empanados de frango, 3 mil empregos. Se nós temos o frango, vamos vender o empanado, tudo para exportar. Do lado, uma fábrica de salsicha. Eu tenho suinocultura, porco, eu faço salsicha, industrializo e vendo. Eu estive em Minas Gerais, na Boston Scientific. A válvula aórtica é feita com o pericárdio do porco. Todo órgão nobre é envolvido por uma membrana protetora. O cérebro, meninge, o pulmão, pleura, o coração, o pericárdio. Então, você faz a válvula aórtica do pericárdio. Então, a agricultura ajuda a indústria. É agroindústria. Se eu tenho uma agricultura competitiva, eu vou agregar valor. Está aí o combustível, o etanol. Isso é agroindústria, eu fabrico combustível, biodiesel de girassol, de soja, de mamona, enfim. Então, eu vejo que a agricultura pode ajudar o processo de industrialização. Como a agricultura também depende da indústria. Hoje em dia é tudo equipamento, tecnologia, agricultura de precisão. Eu vejo uma sinergia, um ganha-ganha. Quanto mais forte a agricultura, mais ajuda a indústria. Quanto mais a indústria se desenvolve, mais ganho de produtividade na agropecuária. E a indústria está retomando no Brasil. É verdade, Júnior Moreira, que a indústria perdeu nos últimos 40 anos. Nós tivemos no Brasil uma desindustrialização precoce, mas ela está voltando e nós vamos estimular o fortalecimento da indústria. Nós vimos muitos setores da economia com muitas demandas em relação à reforma tributária. A reforma tributária agora já começa a dar seus primeiros passos e está em andamento. O senhor acha que isso contribui para esse novo momento, essa reindustrialização? Como é que vai ser o impacto disso? Edilene, contribui muito, porque a reforma tributária, além de simplificar, reduzir custo Brasil, é muito caro pagar imposto no Brasil, por esse manicômio tributário que nós tínhamos no Brasil, 5 impostos vão ser reduzidos a um IVA dual. Então, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS viram um IVA dual, que a Europa já tem há mais de 30 anos. Nós estamos atrasados. Então, isso reduz custo Brasil, simplifica, desonera investimento e desonera exportação, porque acaba o crédito tributário. Há um estudo do IPEA que mostra que em 15 anos a reforma tributária pode fazer o investimento crescer no Brasil
14%, e as exportações 17%. Então ela desonera a exportação e desonera investimento. Essa é uma reforma que ajuda a economia brasileira, ela traz eficiência econômica. Tem um assunto que é muito caro para Minas Gerais, que é a dívida que o Estado tem com a União, e que teve uma solução recente, que foi o Propag, o Programa de Refinanciamento das Dívidas, inclusive um pouco gestado também, proposto pelo antigo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como é que o senhor vê os próximos passos, a possibilidade de adesão de Minas Gerais, e como é que isso soluciona uma questão que estava posta? Olha, eu acompanhei bem isso desde a época do governador Mário Covas, em São Paulo. Então, os estados estavam em dificuldade, o governo federal, à época do presidente Fernando Henrique, fez a renegociação da dívida. Olha, a dívida eu assumo toda e você me paga em 30 anos, em parcelas. Era IGPDI mais 6, 7,5 ou 9 de juros. Se você pagasse 20% à vista, 6, 10%, 7,5%, não pagava nada, 9% de juros. A maioria foi 9% de juros mais IGPDI. O IGPDI, o índice inflacionário, é muito ligado ao dólar. Então teve caso do IGPDI passar de 20% ao ano. A presidente Dilma já renegociou, no meu tempo já de governador. Ao invés de 9% de juros, 4%. E ao invés de IGPDI, IPCA, que é muito menor. Então, IPCA mais 4, já foi um espetáculo. Tanto é que São Paulo sempre rigorosamente em dia. Agora o presidente Lula, através do Propag, fez uma coisa que ninguém imaginava. Pode chegar a ser IPCA mais 0. Isso é de pai para filho, né? Então, na realidade, o benefício disso para estados com maior endividamento, com mais dificuldade, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, é altamente benéfico. Altamente benéfico. O governador Romeu Zema chegou a cogitar a possibilidade de não aderir, dizendo que no primeiro momento o regime de recuperação fiscal poderia ser melhor nos primeiros anos. Como é que o senhor avalia essa Olha, posição? você não pagar juros, eu nunca vi isso. É impressionante, quer dizer, é uma coisa feita de irmão para irmão, né? É irrecusável, o senhor acha? Mas pode ter certeza de que vai aceitar, claro. O que você escolheria? Pagar 4% de juros ou 0%? O governo, para captar o dinheiro, ele paga 14,25%, que é a Selic. Ele paga 14,25%, que é a Selic. Então, eu diria que, olha, se há um gesto generoso, né, foi o gesto do presidente Lula. Aliás, os estados que têm menor endividamento até falaram, não, e nós, que não temos tanto endividamento? Aí foi criado um fundo, um pedacinho desse recurso vai para esses estados para ajudá-los no desenvolvimento. Presidente, recentemente Belo Horizonte perdeu o prefeito Fuad Noman, que era do PSD, e o vice Álvaro Damião, do União Brasil, assumiu. Como que está a relação com a prefeitura de Belo Horizonte? Como que ela fica? O que muda? Quando o senhor pretende ir à capital mineira? Olha, primeiro o nosso carinho, o nosso sentimento. Eu conheci o Fuad Noman, aliás, um homem com espírito público, com serviço prestado ao Brasil na área federal, na área estadual em Minas Gerais, e prefeito da capital, a belíssima Belo Horizonte. Então fica um grande legado e um grande exemplo, né, de espírito público e dedicação. O prefeito que assumiu, tenho certeza, vai dar continuidade a esse bom trabalho, e conte conosco para a gente poder trabalhar junto, ser parceiro. O Brasil é uma república federativa. E a federação, eu ontem estive ainda com um encontro aqui de vereadores do Brasil, aqui em Brasília, ainda falei sobre isso. Nós não podemos ser um país unitário, isso é país pequenininho. País grande, o 5º maior do mundo, como o Brasil, tem que ser federativo, é uma federação. E a característica da federação é a cooperação. O governador cooperar com o Estado cooperar com o município, todos trabalharmos juntos com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, ainda mais uma capital da importância de Belo Horizonte. Você já tem previsão de volta a Minas Gerais? Aliás, eu sou mineiro, né? Quer dizer, eu nasci em São Paulo, mas a minha família inteira é mineira. Meu avô é de Baipendi, sul de Minas Gerais. Temos parentes em Cruzilha. Delfi Moreira tinha, Edilene, uma fabriqueta de doce, assim, de cacheta, marmelada, pessegada,
que era Alquiminas. O Zé Maria Alquimim é do norte de Minas, de Bocaiúva. Então, toda a nossa família é de Minas. Meu pai é que nasceu em São Paulo e eu acabei nascendo numa cidade importantíssima, Pindamonhangaba, né, que em Tupi-Guarani quer dizer onde se fabricam anzóis. Os índios viviam da pesca. Então, temos uma ligação sentimental, afetiva com esse estado irmão. Aliás, São Paulo e Minas era a mesma província. Quando foi encontrada a imagem de Nossa Senhora nas águas do rio Paraíba, no século XVIII, o conde de Assumar era governador de São Paulo e Minas. Estava indo para Minas Gerais quando parou em Guaratinguetá e ofereceram a ele um almoço e, por isso, a pesca no rio Paraíba. Então, uma ligação histórica com Minas e um estado terceiro maior PIB do país, importantíssimo. Presidente, muito obrigada por essa entrevista, obrigada por nos atender mais uma vez, é sempre uma satisfação falar com o senhor. Agradeço a assessoria, a Fernanda Melazzo está sempre assim, muito disposta, ela resolve tudo muito rapidamente. E hoje eu agradeço em meu nome e em nome da direção também pelo fato de o senhor ter aceitado ser o primeiro entrevistado da Rádio Itatiaia no Estúdio Novo nessa fase, que é muito importante para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço a honra, o privilégio e a oportunidade de trazer aqui uma palavra a quem nos acompanha na Rádio Itatiaia, que completou 73 anos e crescendo com um novo estúdio em Brasília. Parabéns, bom trabalho. Muito obrigada, presidente. Kátia Júnior, nós estivemos aqui no Jornal da Itatiaia, no novo estúdio em Brasília, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que a partir de amanhã assume a presidência da República, já que o presidente Lula irá para Roma para o velório e enterro do Papa Francisco.